Oi, pessoal. Eu sou o professor David Oliveira. Essa é mais uma aula do nosso curso de processos estocásticos. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre cadeias de Markov. Será a nossa segunda aula sobre cadeias de Markov. E eis aqui o roteiro que a gente vai abordar nesta videoaula. A gente vai falar essencialmente nesta videoaula de cadeias de Markov com indexação contínua, que é uma extensão ou um outro processo, um outro modelo para processos estocásticos que extrapola, né, as cadeias de Markov chamadas cadeias discretas. Basicamente o que a gente vai ver neste modelo são as definições elementares associadas à cadeia de Markov com a natureza da indexação contínua. Vamos ver a equação de Chapman-Kolmogorov aplicada a cadeias de Markov contínuas. Vamos ver a parte de parametrização de uma cadeia de Markov a índice contínuo, né, com índice contínuo, chamada a matriz geradora infinitesimal, que essencialmente determina a parametrização deste modelo. A distribuição estacionária, como obter a distribuição estacionária em cadeias de Markov com esse tipo de indexação. E, finalmente, a gente vai comentar a respeito da estimação. Ok? Então, vamos lá. A gente começa primeiro... que a primeira definição que cabe, na verdade, é considerar que cadeias de Markov, na verdade, são modelos para descrever processos estocásticos. Então, como todo processo estocástico, a gente vê como um conjunto de variáveis aleatórias com uma indexação associada. Essa indexação, nesse caso, vai pertencer ao conjunto contínuo, né? Definido pelo nosso gama aqui da indexação. O conjunto de valores da variável aleatória, também referido como conjunto de estados do meu processo, ele vai ser discreto. Tá? Aqui ele vai ser definido como discreto. Portanto, a cadeia de Markov, como dito, ela é um modelo, tá, para explicar este processo estocástico, para modelar este processo estocástico, que basicamente é descrever a sua distribuição conjunta, né, a sua probabilidade conjunta através desse modelo proposto. É um modelo que é baseado em parâmetros, portanto ele é paramétrico nesse sentido, ele depende de parâmetros. No caso, a gente está assumindo aqui a princípio um parâmetro θ genérico, depois a gente vai mostrar no caso de cadeias com essa natureza de indexação, como é esse parâmetro, né? Como que ele é apresentado. E nesse modelo a gente tem o princípio da falta de memória também aplicado aqui, como no caso de cadeias discretas. Então, em essência, a cadeia de Markov tem essas duas propriedades gerais. É um modelo probabilístico para descrever um processo estocástico e que tem como pressuposto, como princípio básico, a falta de memória. Ok, então vamos pensar numa cadeia de Markov com essa característica da indexação contínua. Vamos mostrar um exemplo de uma função amostra. O que seria uma função amostra? Uma observação deste processo sobre esse tipo de indexação. Vamos supor o seguinte, vamos considerar que a gente tem o estudo da variação do clima de uma determinada região, e a gente vai diferenciar o clima dessa região em 3 estados, né? Os estados vão ser sol, nublado e chuva. Então, sempre eu vou categorizar cada momento, né? Nesse caso, a gente está usando a dimensão temporal no índice, né, o tempo. Eu vou categorizar cada momento, eu vou observar esses estados associados ao clima.
A nossa indexação, como dito, é uma indexação contínua, portanto, ela é composta de um intervalo. Nesse caso, a gente vai considerar que o nosso intervalo ele vai variar de 0 até infinito. Então, esse é o conjunto de indexação que a gente está trabalhando. Como ele é um intervalo, naturalmente ele é um conjunto contínuo, tá? Então, isso é importante na cadeia. Bem, então, vamos supor que então, a gente tem aqui a nossa linha da indexação, né, ou a dimensão da indexação, que no nosso caso a gente vai considerar como sendo o tempo, tá? E aqui eu vou ter os estados, que vão ser sol, nublado e chuva. E aqui a linha do tempo. Então, vamos supor inicialmente que eu começo o meu processo de observação observando que o clima está com sol, tá? Então, ele vai continuar com sol até o tempo I1 aqui, ó. No tempo I1, eu vou constatar, e esse tempo é contínuo, tá? Esse valor é um tempo contínuo. Eu vou constatar que houve uma mudança de estado. Desculpa, antes dessa mudança de estado, né? A gente está observando aqui que o clima está permanecendo no estado Sol, né? Ou seja, o meu processo ele está permanecendo no estado Sol durante esse período aqui, que vai de 0 até esse momento I1, onde há a mudança para um estado, nesse caso a gente está considerando como um estado chuva. Tá? Então, essa mudança é descrita por esse salto aqui, né, para o estado 3, e a permanência no estado 3 até o I2. Então, nesse caso, aqui a gente está observando entre o tempo I1 e o tempo I2, o estado de chuva no clima. E se eu continuar o processo de observação, na verdade o que eu vou ter é essa dinâmica de mudanças de estado e o registro do tempo dessas mudanças de estado. Por exemplo, aqui eu mudei em I2, né, no momento de I2, eu mudei do estado de chuva para nublado e esse estado permaneceu, né, observável no clima até o tempo I3, no qual eu mudei para sol, né, no I3, a partir do I3 até o I4. Em I4 eu mudei para chuva novamente e em I5, né, eu mudei para sol novamente. Então, eu tenho a descrição da observação da sequência de estados do clima, só que numa escala de indexação que é contínua. Eu tenho o controle dos momentos onde houve essa mudança desses estados. Muito bem. Como que se apresenta a propriedade de falta de memória em cadeias de Markov com indexação contínua? Então, a gente está trabalhando com modelos de probabilidade. A gente quer descrever probabilidades sobre o cenário onde o nosso processo tem indexação contínua. Então, vamos supor, inicialmente, que a gente está trabalhando com um momento ao longo da nossa reta contínua, né, que descreve o espaço de indexação, um momento I. Associado ao momento I, a gente sabe, ou ao índice I, a gente sabe que o nosso processo tem uma variável aleatória I, e a gente está assumindo que essa variável aleatória tem a observação nesse momento do estado L, tá? Onde L naturalmente é um dos elementos do nosso estado. Se a gente tomasse, por exemplo, do clima, seria ou era sol, ou era nublado, ou era chuva. Muito bem. Então, eu vou agora propor um salto temporal, né, ou salto no espaço de indexação, no intervalo de H. Então, o que eu fiz é saltar de um momento I até um momento I mais H, que eu tenho uma variável aleatória associada a este momento. Tá? E aqui a gente está propondo que esta variável aleatória, neste momento, está tendo a observação C, né? Ou o estado C está sendo observado nesse salto. Novamente, enfatizando que esse salto H é um salto positivo. Eu poderia trabalhar com saltos negativos também aqui, mas a gente vai, por convenção, considerar aqui como esse valor positivo. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma distribuição posso propor uma distribuição
que envolve duas variáveis aleatórias. Poderia trabalhar com a conjunta delas, mas a gente vai trabalhar com a condicional. Outro detalhe, além delas, eu tenho todo esse espaço aqui de conjunto de valores de indexação, né, que vão do valor 0 até j. A gente está convencionando que esses valores aqui são todos os j menores que i, que descrevem esse intervalo em amarelinho aqui, ó. Então, esses aqui, ó, vão descrever os índices menores que i, e associado a todos eles, eu tenho um conjunto infinito de variáveis aleatórias que a gente vai chamar de xj aqui, ó. Esse xj, esse conjunto de xj's, são todas as variáveis aleatórias observáveis nesse índice anterior a i aqui, ó. Então, se eu quisesse uma pergunta interessante é perguntar qual a probabilidade desse ponto, que é o ponto mais extremo na indexação, ou diria o ponto mais ao futuro colocado aqui, se a gente usasse a dimensão temporal, dado todo o meu passado. Todo o passado é todos os valores de variáveis aleatórias cujos valores de índice são abaixo, né, ou menores que o i mais h. É justamente o que a gente está descrevendo nesta distribuição de probabilidade aqui, ó. É a probabilidade condicional do xi mais h, nesse caso igual a c, dado a condicional sobre todo o passado, que a gente está quebrando em duas informações. A informação sobre o xi, c igual a L, e a informação sobre todas as variáveis aleatórias observáveis antes do xi. Pela ideia do princípio da falta de memória, né, a ausência de memória, o que a gente vai ter é o seguinte: a gente vai assumir que uma vez que eu conheço o valor de xi, tá? Para se informar sobre a distribuição de xi mais h, todos esses valores anteriores aqui serão desnecessários. Eles não trazem nenhuma informação nova. Isso implica numa independência estatística dessa variável, ou melhor, desse conjunto de variáveis, para a variável xi mais h, dado xi. Então, tem que ser sempre a condicional. Estou assumindo que eu conheço o xi igual a L aqui. Se eu tenho essa independência, essa informação pode ser desconsiderada da minha distribuição condicional aqui. E resta simplesmente a probabilidade de xi mais h igual a c, dado xi igual a L. Então, o que eu estou dizendo na prática é o seguinte, que uma vez que eu conheço o valor de xi, para se informar sobre a distribuição condicional de xi mais h, condicionada a xi, todos os valores anteriores a xi são desnecessários, são inúteis para se informar sobre a distribuição. E isso a gente chama de independência. Então, todos os valores são independentes da distribuição condicional da variável xi mais h, dado xi. Portanto, esse aqui vai ser o elemento central de estudo da probabilidade em cadeias de Markov de indexação contínua. É aqui que a gente vai desenvolver todas as ideias sobre esse tipo de cadeia de Markov. Muito bem, então essa probabilidade que a gente acabou de formular, ela está apresentada aqui com a dinâmica do intervalo entre as variáveis que a gente está considerando. Então, a gente está considerando o xi e o xi mais h, o xi mais h igual a L, e eu estou assumindo que eu conheço, né, o momento xi como sendo o estado L observado, e aqui o xi mais h é o estado C observado. Essa probabilidade condicional aqui, se eu aplicar a propriedade de estacionariedade, tá, associada a essa probabilidade, a estacionariedade diz o seguinte: se eu pegar essas duas variáveis, né, as duas variáveis associadas a esse índice, e eu transladar elas, movimentar elas ao longo do meu espaço de indexação, sem alterar essa distância h, a distribuição de probabilidade das duas permanecerá inalterada ao longo de toda a reta de indexação, né, de todo o espaço de indexação, no nosso caso a reta. Eu vou fazer isso para trazer, na verdade, esses dois pontos de indexação aqui para o início da nossa
para o início da nossa reta. Ou seja, pela propriedade de estacionariedade, eu vou ter que a probabilidade de xi mais h dado c, desculpe, igual a c, dado xi igual a L, essa distribuição, ela é igual à distribuição de xh igual a C, dado x0 igual a L. Então, o que eu estou fazendo é transladando ela no espaço de indexação para cá. E essa distribuição continua inalterada. Isso só vale para modelos estacionários, tá? Tem conjuntos de dados que não obedecem a essa propriedade, portanto, não é razoável, né, ou não é adequado aplicar esse modelo sem pelo menos fazer algum tipo de estudo, de verificação sobre a natureza dessa estacionariedade. Então, na verdade, agora a gente vai, como as duas distribuições são iguais, a gente vai sempre trabalhar com a notação sobre essa probabilidade condicional, sempre para cadeias de Markov de indexação contínua. Então, é o centro das nossas atenções, vão estar voltados para essa probabilidade condicional. Para efeito de notação, então, eu vou ter, assumindo um H positivo, tá? Aqui nesse caso, o L e o C são estados da minha cadeia observável, então eu vou ter uma probabilidade de XH igual a C, dado X0 igual a L. Então, eu tenho um momento inicial onde eu observo o estado L e essa informação é dada, e aí aqui eu tenho a distribuição de probabilidades sobre o momento H, né? O que acontece com essa variável aleatória em estudo no momento H ou na indexação H. Para efeito de parametrização, a gente vai ter que essa informação de probabilidade a gente pode escrever como sendo uma matriz, tá? Essa matriz, na verdade, vai ter as informações linha e coluna, tá? L e C, que são relativos aos nossos estados de origem, né? O estado L, que está condicionado, e o estado C, que seria o estado de destino, né? De onde eu estou me movimentando. E aqui eu tenho um H que vai descrever o quanto eu caminhei no espaço de indexação, nesse caso, o H. Então, uma vez que eu conheço H, né, assumindo que o valor conhecido de H, esse P aqui, ó, de H, ele descreve uma matriz, e o elemento LC desta matriz descreve a probabilidade esta probabilidade condicional aqui, a probabilidade de XH igual a C, dado X0 igual a L. Que é justamente isso que a gente está pontuando, né? Então, isso aqui pode ser enxergado como uma matriz. E essa matriz é chamada de matriz função de transição, tá? Ela é uma matriz que uma matriz de probabilidades, tá? Cujas linhas tem que somar 1 aqui, tá? Ao contrário da cadeia. Na verdade, eu posso trabalhar com linhas ou colunas, tanto faz, tem softwares que trabalham com linhas, pacotes que trabalham com colunas, implementações que trabalham com colunas, mas aqui, da forma como a gente está construindo, as somas das linhas dessa matriz vão ser iguais a 1, porque representam distribuições condicionais sobre uma determinada linha aqui, né, ou sobre um determinado estado. Bem, a partir dessa probabilidade definida, dessa matriz de probabilidade, a gente vai construir a equação de Chapman-Kolmogorov, que vai ser útil para a gente na hora de calcular distribuições conjuntas de observação sobre esse tipo de processo, né? Então, vamos admitir o seguinte. Agora eu estou propondo que ao invés de usar um H, eu vou colocar o nosso intervalo de tempo que a gente vai trabalhar vai ser S mais H. Então, duas somas de duas porções, esses dois valores positivos. Ok? Isso aqui pode ser descrito como... É lógico que, naturalmente, essa é uma matriz que vai depender de S mais H, né? Esse valor que é o intervalo de indexação ou de tempo que a gente está trabalhando.
e eu tenho valores de linha e coluna, né, para essa matriz, que descrevem a transição, né, ou a saída, ou como queiram, a distribuição condicional sob um estado L e a probabilidade de eu atingir um estado C depois desse intervalo de tempo. Muito bem. Essa probabilidade nada mais é que essa probabilidade condicional aqui, ó, como a gente definiu anteriormente. Então, aqui, ó, o S mais H e aqui o nosso X0. É essa probabilidade condicional igual a L aqui na condicional e igual a C aqui na variável aleatória que a gente está calculando a probabilidade. Eu posso fazer uma aplicação de um teorema da probabilidade total, tá? Que vai fazer o seguinte, eu vou fazer com que eu insira aqui o meu XS, tá? O XS aqui, ele é estrategicamente colocado justamente por conta de eu descrever esse H, ou melhor, esse intervalo de tempo como sendo S mais H. Então, eu coloquei o S aqui, ó, justamente porque eu tenho o S aqui. Então, esse estado intermediário, por marginal, essa variável aleatória que eu coloquei aqui, intermediária, que vai ser intermediária na transição, por regra de probabilidade, eu posso descrever essa conjunta aqui condicional como sendo tudo dentro, evidentemente, dentro do somatório, tá? Porque eu estou incluindo o XS aqui igual a M, esse M está dentro do somatório do conjunto dos estados. Eu posso descrever essa conjunta aqui de XS mais AH igual a C, conjunta com XS igual a M, dado X0 igual a L, como aplicando propriedade de probabilidade conjunta. P de AB é igual a P de A dado B vezes P de B. Então, a primeira eu posso escrever como resultado que o nosso XS, a probabilidade de XS mais H igual a C, dado XS igual a M, X0 igual a L. Então, eu condicionei, né? P de AB, A, B, P de A dado B, o X0 está condicional, continua condicional, vezes P de B. E o X0 continua condicional. Então, essa propriedade sobre probabilidade conjunta é aplicada e aí eu acabo de mostrar essa expressão como produto dessas duas probabilidades. Se a gente olhar aqui para esse termo, a gente tem XS mais H, XS e XL. Aqui eu posso aplicar o princípio da falta de memória e, portanto, esse termo aqui, ó, ele vai apresentar independência em relação a XS mais H, dado XS. Então, como ele é independente, ele corta, né? Ele pode sair aqui da distribuição, ele não interfere nessa distribuição condicional. Então, eu vou ter XS mais H igual a C, dado XS igual a M. Cortei ele daqui, foi a única coisa que eu fiz. Então, agora eu tenho um produto de duas probabilidades condicionais consideradas aqui, né, para o nosso caso. Lembrando aqui que eu posso descrever, assumindo o modelo estacionário, que essa probabilidade aqui, se o modelo é estacionário, eu posso centrar, né, a minha variável na qual eu estou condicionando no momento zero. Fazendo isso, a diferença de S para S mais H vai ser exatamente H. Então, eu vou ter como resultado que essa probabilidade aqui vai ser a probabilidade de H igual a C, dado X0 igual a M. É a mesma probabilidade, aplicando a ideia de estacionariedade, só que a única diferença é que eu coloquei aqui, eu desloquei essas duas variáveis aleatórias para a origem da indexação, do espaço de indexação. Então, aqui virou 0 e aqui ficou H, que é a diferença desses dois pontos no espaço de indexação. Então, como resultado, eu tenho essas duas probabilidades condicionais aqui dadas, naturalmente um somatório sobre elas. Se a gente verificar, essas duas probabilidades serão as matrizes de transição
de função, né, as matrizes de função de transição da probabilidade de L para M, né, de transição de L para M, ou de uma vez condicionada o momento inicial estando no estado L, qual a probabilidade de migrar para o estado M em um tempo S, em um intervalo de tempo S. E aqui a mesma coisa, esse termo, a probabilidade de H, a probabilidade de migrar do estado M para o estado C em um intervalo de tempo H aqui. Se a gente olhar aqui, isso aqui é uma multiplicação de duas matrizes, tá? As matrizes são conhecidas uma vez que a gente conhece o S e o H, mas é uma multiplicação de duas matrizes. Então, como resultado final, essa propriedade da multiplicação de duas matrizes é porque a gente tem aqui, ó, a variação sobre os elementos da coluna, sobre os M's, ó, todos os M's. Se a gente vê, essa aqui é exatamente a descrição de uma multiplicação de duas matrizes. Portanto, como resultado, a gente vai ter que a probabilidade do S mais H, ela pode ser descrita como a probabilidade do S, né, da função de transição, a matriz função de transição S, vezes a probabilidade da matriz função de transição H, na posição LC, tá? Porque aí vai descrever de qual estado que eu estou saindo, que no caso é L, e eu estou migrando para onde? Para o estado C, nesse intervalo de tempo. A equação de Chapman-Kolmogorov é justamente isso. Uma vez que eu conheço a matriz de função de transição S e a matriz de função de transição para o intervalo H, a probabilidade da soma desses dois intervalos vai ser o produto dessas duas matrizes. Ok. Vamos falar agora um pouquinho sobre parametrização de cadeia de Markov com indexação contínua. Como é que funciona a parametrização dela? Para eu calcular essas matrizes de probabilidade que a gente definiu pela equação de Chapman-Kolmogorov. Bem, vamos pensar o seguinte. Então, a gente está trabalhando com a ideia de que a gente sempre começa no momento zero, tá? E que o nosso estado observado no momento inicial é o estado L, que é o estado que a gente está condicionando, tá? E aí a ideia nossa é, depois de um determinado intervalo H, tempo na maioria das aplicações, depois de um tempo H, eu vou ter uma transição para um outro estado. Então, o que eu estou chamando aqui de transição é uma saída. Uma saída do estado L. Eu estou indo para um outro estado, tá? Em um intervalo de tempo H, por isso aqui o XH. E esse estado ele é diferente naturalmente do estado L, por isso a gente coloca aqui o C diferente do L, ele é o outro estado. Então eu vou ter uma transição para outro estado, tá? Se a gente pensar, se a gente olhar como essa ideia de saída, né, e principalmente olhar para esse tempo até a ocorrência dessa saída, eu posso olhar que esse tempo H, que eu vou chamar Hzão de L, porque Hzão porque a gente eu estou usando aqui o termo holding, tá? De manter-se, holding time, manter-se no estado L. Então é o tempo para eu ter a saída do estado L. É um tempo de manutenção do estado L no processo, ou o tempo para saída do estado L, até eu sair. Esta variável aqui, ó, ela é uma variável aleatória. Então, é uma variável aleatória positiva, porque representa um tempo até a ocorrência de um evento. Esta variável aleatória a gente vai admitir nos modelos mais simples, no modelo usual, que tem uma distribuição exponencial. Portanto, associada a essa exponencial, a gente vai usar aqui um valor que a gente vai chamar de Q de L,
onde esse Q de L é o parâmetro da exponencial que modela aqui esse tempo de permanência no estado L até migrar para um estado diferente desse estado L. Ou seja, então, já uma informação para anotar, esse Q aqui, ó, ele é o parâmetro da exponencial que modela esse tempo de permanência no estado L. Se a gente lembrar, na parametrização da exponencial, o tempo médio de permanência é sempre 1 sobre o Q, sobre o valor de Q. Nesse caso, QL, porque vai ter um valor desse parâmetro para cada estado. Cada estado terá um valor diferente desse tempo de transição, né, o tempo até sair desse estado. Bem, com base nesse Q, a gente vai construir aqui a chamada matriz geradora infinitesimal. Tá? Como é que vai ser essa matriz que vai ser denotada pelo valor Q, né, Qzão, e ela vai ser, na verdade, o nosso parâmetro da cadeia de Markov. Então, eu vou, por construção, tem uma demonstração por trás, principalmente desse sinal. A gente vai dizer que a nossa Qzão vai ser todos os elementos da diagonal dessa matriz Qzão, que vão ser identificados por QLL, tá? Eles vão ser iguais ao Qzinho L. Esse Qzinho L é o parâmetro da exponencial que controla o tempo de permanência em cada um dos estados. Ou, se preferirem, o tempo até sair de cada um desses estados. Bem, esse QL aqui a gente já tinha construído, agora a gente vai construir o chamado QLC, que é o quê? Vai ser o tempo para sair do estado L, ok, aqui a gente já tinha esse, mas agora para o estado C. Então, esse H aqui é uma variável aleatória que vai ser o tempo até sair do estado L para migrar para o estado C. A gente pode até demonstrar que esse H aqui, ó, tem uma relação com o HL que a gente definiu anteriormente, no slide anterior, em termos de soma de variáveis aleatórias. Por que eu construí isso? Por quê? Porque o HLC também vai ter uma distribuição exponencial, cujo parâmetro a gente vai informar como sendo QLC. Vai ser o tempo que eu tenho para sair do estado L, né? Aqui é o parâmetro da variável que a gente está modelando, que é HLC, que é o tempo para sair do estado L, migrando para o estado C. Baseado nessa definição, a gente vai ter que a nossa QLC, ou seja, todos os elementos fora da diagonal, eles vão informar sobre o parâmetro da exponencial, sobre esse tempo de permanência no estado até que haja no estado L, até que haja a migração para o estado C. Uma observação, a gente tem também por construção, por conta da relação dessas variáveis aleatórias HLC com HL, a gente vai ter que o QL, esse QL, que é o tempo de permanência no estado L, ou tempo até sair do estado L, vai ser igual à soma dos tempos de permanência no estado L saindo para cada um dos Cs. Então, eu tenho essa relação aqui, nessa matriz. Assim, eu tenho a matriz geradora, chamada matriz geradora infinitesimal construída. Tá? Esta vai ser a parametrização da nossa cadeia. Que é justamente o que eu estou colocando. Né? A cadeia de Markov com indexação contínua vai ter como parâmetro essa matriz Q aqui, que a gente acabou de definir. Só para a gente ter uma noção visual, então a gente vai ter na diagonal aqui, todos os valores aqui informados são as taxas de permanência, tá? O parâmetro, na verdade, que informa sobre o tempo de permanência
em cada um desses estados. Então, aqui a gente está ilustrando uma cadeia com K estados. Aqui seria o tempo de permanência, não o tempo, né, mas a parametrização da exponencial da variável aleatória, tempo de permanência no estado 1, tempo de permanência no estado 2, tempo de permanência no estado 3 e assim por diante. O valor aqui é negativo mesmo, tá? Por construção da matriz. Tem uma construção própria que esse valor tem que ser negativo. Essas taxas, na verdade, aqui que são os parâmetros da nossa exponencial. Se quiserem entender, 1 sobre Q aqui vai dar o tempo médio de permanência em cada um dos estados. E fora da diagonal, eu vou ter o tempo de permanência, e aqui positivo mesmo em todos eles. Não o tempo de permanência, mas a modelagem da variável aleatória tempo de permanência no estado 1 até que ele mude para o estado 2. Tempo de permanência do estado 1 até que ele mude para o estado 3. Veja, esses são os parâmetros da exponencial. Tem que ficar claro, tá? Tem que ficar muito claro. Esses são os parâmetros da exponencial destas variáveis que a gente está colocando. E aqui todas as relações das somas, né? Que eu vou ter que, nesse caso, todas as linhas somam 0, tá? E, por construção, todos os elementos fora da diagonal, para cada uma das linhas, a soma sempre vai ser igual ao elemento da diagonal aqui, a menos do sinal negativo. Em outras palavras, esse aqui, a soma desses elementos destacados em azul, mais esse elemento em verdinho, considerando o sinal, vai dar 0. Muito bem. Conhecido esse parâmetro, essa matriz de função de transição, meu interesse é calcular a probabilidade de um dado intervalo H da migração de um estado X0 para XH. Como é que eu vou poder mostrar esse resultado? Aqui eu não vou ilustrar a demonstração, tá, desse resultado, mas a gente vai já admitir uma operação que é a chamada o expoente matricial. Então, o que é o expoente matricial? Eu vou supor aqui uma matriz quadrada, tá? E a gente está chamando ela de A, e eu vou ter uma operação que vai ser o E elevado a A, tá? A exponenciação elevado ao expoente A. Essa operação ela vai ser uma operação matricial da seguinte forma: vai ser o somatório, fazendo o n variando de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial vezes A elevado a n. Onde esse A aqui elevado a n vai ser uma potência, a enésima potência dessa matriz A. A multiplicação dessa matriz A várias vezes. Se aqui for 2, é A vezes A, 3, A vezes A vezes A, e assim por diante. Desenvolvendo a expressão, tá? Na verdade, a gente tem um somatório com infinitos termos nessa direção. Então, eu vou ter a identidade mais A mais meio elevado a ao quadrado, A vezes A. Por isso que a matriz tem que ser quadrada, né? Porque, não pelo quadrado aqui, mas para que eu possa multiplicar, fazer a potência dela quantas vezes eu quiser. 1/6 vezes A ao cubo e assim por diante, tá? Essa operação vai ser importante para a gente calcular essa probabilidade aqui. Por quê? Porque a nossa cadeia, uma vez que a gente tiver uma cadeia de Markov parametrizada com parâmetros Q da sua matriz infinitesimal, a gente vai ter que essa probabilidade, essa matriz de transição, de função de transição em H, tá? No intervalo H, vai ser igual a exponenciação, esse caso é o expoente matricial aqui, ó, elevado a H, onde H é o seu intervalo, não escalar, vezes a matriz Q. Onde a matriz Q é a matriz geradora infinitesimal. Essa operação aqui, a gente vai ter uma operação numérica envolvida aqui, né, para se fazer o cálculo desse termo. A gente vai usar, então, na verdade, para se fazer essa construção aqui de pacotes, né, computacionais para fazer este cálculo aqui. Vamos ver um exemplo do clima para a gente aplicar todos esses resultados que a gente viu
principalmente da parametrização, a definição que a gente viu da parametrização e a probabilidade conjunta. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho, de novo, a mesma ideia, eu vou ter um processo, tá, da forma xi, com i, a indexação de 0 a infinito, como se fosse o tempo, né? A gente pode usar como sendo o tempo aqui. E os nossos estados são sol, nublado e chuva, é um exemplo climático, então, que descreve os nossos estados, os valores observáveis da minha cadeia, né? Os valores da variável aleatória do meu processo, na verdade. Eu vou supor aqui, por construção, que a minha cadeia, que o meu processo estocástico, xi aqui, ele é modelado por uma cadeia de Markov, com a parametrização Q, a cadeia de Markov com indexação contínua. Essa parametrização Q, então a gente vai dar como sendo valores menos 3, 1, 2, meio, menos 1,5, 1, 1.2, 0.8 e 2. Perceba o seguinte, que a soma dos elementos fora da diagonal mais o elemento da diagonal é exatamente o elemento da diagonal com o sinal invertido. Então, 1 mais 2, 3. Meio mais 1, menos 1,5, né? 1.2 e 0.8, o 2 e o sinal negativo aqui, que está sempre presente nos elementos da diagonal. Portanto, os valores aqui sempre somam 0, né? Sempre vão somar os elementos de cada linha, vão somar sempre 0. Bem, olhando para os valores, o que significa cada um desses valores? Se a gente olhar para a ideia da exponencial, tá? Aqui eu posso dizer que o tempo de permanência no estado 1, ou seja, no estado de sol, é 1/3 aqui, ó, né? Porque lembrando que o nosso Q é o valor sem o negativo e o Q é o parâmetro da exponencial. A esperança vai ser sempre, numa exponencial, 1 sobre o parâmetro, né? Por isso 1/3. Aqui a mesma coisa, 1 sobre, seria 2/3, né? O tempo de permanência no estado nublado, tempo médio, tá? De permanência. E aqui, no caso de chuva, seria 1/2 aqui, né? O 0.5, como sendo o tempo de permanência. Os valores fora, eles descrevem a migração. Então, aqui é o tempo de permanência no estado de sol até que ele mude para um estado nublado, ou informa sobre essa variável aleatória. E assim por diante para os outros valores. Ok, então, vamos supor que eu observei essa função amostra aqui, ó. Então, eu iniciei um processo de observação ao longo do tempo, tá? Do clima, e por algum critério a gente estabeleceu o que era observação de sol, o que era nublado e o que era chuva. E o que eu observei é o seguinte, que até o tempo 1.2, né, eu observei sol. Do tempo 1.2 até o 2.5 eu observei um estado nublado. Depois de 2.5 até 2.8 eu observei chuva. Desculpa, sol de novo. De 2.8 até 5 eu observei chuva. E de 5 em diante eu observei o estado nublado. Naturalmente aqui está sem escala, tá? Então, perdoem aqui uma falha de escala aqui, não me preocupei com a escala aqui dos valores. Uma pergunta que fica é como que eu posso calcular a probabilidade conjunta, que afinal de contas é para isso que servem modelos probabilísticos, para eu descrever a probabilidade conjunta da observação dessa função amostra. Bem, aquela função amostra, ela pode ser descrita desse jeito. Então, eu tenho que a probabilidade do x0 ser igual a 1, conjunto ao x1.2 ser igual a 2, x2.5 ser igual a 1, x2.8 ser igual a 3, x5 ser igual a 2. Então, todos os estados ali, ó, e os pontos de transição estão identificados aqui. Usando o princípio de probabilidade, de descrever a probabilidade conjunta, e além disso, de aplicar o conceito de falta de memória, eu posso descrever que essa probabilidade conjunta vai ser essas probabilidades condicionais. Então, a probabilidade x5 igual a 2, ó, aqui, ó,
eu tenho todo o passado, como todo o passado aqui, eu conheço todo o passado, mas eu conheço um passado mais recente, que seria o x2.8 igual a 3, todo esse aqui eu poderia descartar em termos da distribuição condicional, e é o que eu faço. Então, só depende do imediatamente anterior, da variável aleatória imediatamente anterior em termos de indexação. Eu repito o processo para todas as variáveis, então eu chego como resultado a esse produto de condicionais aqui. Ó. Uma vez que eu aplique a ideia da estacionariedade, então eu posso trazer todos essas condicionais aqui para o momento de x0, porque pelo princípio de estacionalidade, essas distribuições são iguais. As distribuições para o momento x0 e dado um h aqui no intervalo. Então, daqui para cá, a diferença de 5 para 2.8 vai ser 2.2. Então, eu posso começar em 0 e avançar 2.2. É justamente o que acontece. Condiciono a 0 igual a 3 e coloco 2.2. Essa probabilidade refere-se a essa última aqui. Né, esse último par aqui. Que aqui eu fiz uma inversão dos valores aqui, né, por conta de partir do mais recente para o mais antigo aqui em termos de indexação, considerando a ideia de tempo. O processo é reaplicado para as outras probabilidades, tá? Eu reaplico o mesmo processo, observando sempre a diferença, aplicando o princípio da estacionariedade. Todas essas distribuições aqui, elas têm distribuições exponenciais, tá? No final das contas, isso aqui é um tempo de permanência no estado 3, dado que eu parto do estado 3 e vou, vou para o estado 2, nesse caso aqui, em um tempo, e vou parar no estado 2 em um tempo de 2.2 unidades de tempo aqui, ou unidades de indexação, seja qual a indexação que você estiver trabalhando. Outra coisa a gente admite que essa distribuição inicial é conhecida, tá? Para efeitos práticos, ou você assume que você começa de um estado de maneira determinística, você assume que vai começar de um determinado estado, ou que conhece a distribuição sobre os estados iniciais. Muito bem, então essas probabilidades aqui, todas elas vão ser os elementos das probabilidades da matriz função de transição, cujos H's vão ser definidos pelos intervalos de tempo aqui, 2.2, 0.3, 1.3 e finalmente 1.2. E aqui os elementos são as migrações. Então aqui eu estou migrando do estado 3 para o estado 2, 3 para o 2, 1 para o 3, 1 para o 3 e assim por diante. Tá? Lembre-se que essa probabilidade, eu tenho que calcular ela com base numa exponenciação, né, da matriz. Uma exponenciação, né, uma exponenciação da matriz de transição. Da matriz infinitesimal geradora. Então, nesse caso aqui, vai ser e elevado a 1.2, aqui está incorreto, tá? Eu acho que eu não troquei aqui a ordem dos termos, ficou invertido, mas esse termo aqui é associado a esse termo, que é 1.2 e 1.2, e aqui o e elevado a 2.2q, 3,2, que é esse termo aqui, tá? Todas essas exponenciações aqui, a gente tem uma série, né, como a gente viu, para construir esse valor dessa matriz. Então, isso aqui vai gerar uma matriz resultante, a qual eu vou pegar o elemento 1, 2. A mesma coisa, uma matriz resultante que é diferente dessa, a qual eu vou pegar o elemento 1, 3, e assim por diante. Existe um pacote no R, né, que a gente pode usar, que é o EXPM, tá? É de potenciação em matriz, que tem essa operação de exponenciação, cujo expoente é uma matriz. Isso também pode ser obtido, né, na biblioteca Markov Chain também. Tem uma função específica que faz esse cálculo desta probabilidade aqui, ou dessa matriz de probabilidade, dado um determinado H e dado uma matriz de transição, tá? Desculpa, uma matriz infinitesimal geradora aqui. Se a gente calcular os valores aqui,
o resultado vai ser igual a 0,0897435. É a probabilidade conjunta desta sequência de estados observados. Ok. Bem, vamos comentar a respeito da distribuição estacionária, tá? O que é e como obtê-la aqui. O conceito da distribuição estacionária, ele na verdade é equivalente ao conceito da distribuição estacionária quando trata-se de cadeias de Markov de indexação discreta, tá? Basicamente eu tenho um estado L, tá? Que a gente está admitindo que sai dele, né? Ou parte desse estado L. E a ideia é que eu quero saber, né? O que vai acontecer no longo prazo. Qual a chance de, no longo prazo, ou seja, admitindo que o meu valor de H seja um valor infinito, qual a probabilidade de haver né, no futuro distante de eu observar o estado C no meu processo? Que é essa distribuição limite colocada aqui. Ela vai ser justamente a probabilidade do XH ser igual a C, dado X0 ser igual a L, no momento inicial aqui do processo, quando o meu H, né, em termos limites, é elevado a infinito. Então, eu estou olhando para um cenário muito distante. O que vai acontecer com a minha cadeia num cenário muito distante? Em termos, obviamente, de tempo, né, se a gente considerar a indexação temporal. A gente pode, em termos de notação, né? Então, essa probabilidade nada mais é que a nossa função transição, função matriz de transição, matriz de função de transição, né? PH, né? Onde o intervalo é H, LC. Só que a gente vai reduzir uma notação de πC. Por que só o C? Porque uma vez que a gente vai jogar o H para infinito, esse limite muito distante, a gente vai perceber que não é necessário saber de onde eu estou partindo, de qual estado que eu estou partindo, né? É independente essa informação, é irrelevante para saber o que vai acontecer num futuro muito distante com o meu processo. Uma observação, tá? Para que haja para que possa ser encontrada uma distribuição única estacionária no meu processo, a cadeia tem que ter uma propriedade chamada de irredutibilidade, tá? Que basicamente é a impossibilidade de eu poder juntar estados, tá? Eu não vou discutir sobre essa propriedade, existem algumas referências para fazer isso, mas a gente vai trabalhar com cadeias, a princípio, que são irredutíveis aqui. Ok, então, aí fica a pergunta, como que eu vou obter então a minha distribuição estacionária, πC ou π? O πC aqui, porque eu coloco o C e ele está associado a um estado naturalmente. Mas se a gente observar, né, eu vou ter um valor de probabilidade para cada estado. Então, essa informação sobre distribuição estacionária vai gerar, na verdade, um conjunto de valores de probabilidade, cada um associado a cada estado. Então, isso vai acabar redundando um vetor de probabilidades. Bem, sem entrar em detalhes do processo de como é obtido esse resultado, para se obter a distribuição estacionária, basta eu resolver esse sistema, que envolve, na verdade, dois conjuntos de equações. Tá? A primeira delas é que é o π, que é a incógnita, né? O vetor de incógnitas que a gente deseja encontrar de probabilidades, vezes a matriz geradora infinitesimal ser igual a um vetor nulo. Tá? Esse é o conjunto das primeiras restrições, estou chamando de restrições A. E o segundo caso, e a segunda restrição, que é uma só, na verdade, é que como o somatório dos valores em π, ele tem que ser 1, isso devido ao fato de que eu estou descrevendo probabilidades nesse vetor. Então, portanto, eles têm que somar 1 naturalmente, né? Vamos ver um exemplo. Então, no caso do exemplo do clima, lembrando, nossos estados são sol, nublado e chuva, né, para cada uma das linhas aqui. Aqui eu tenho a minha matriz infinitesimal colocada aqui.
eu tenho um sistema gerado aqui já com as duas equações, tá? Ou com os dois grupos de equações. Para ilustrar, então aqui eu tenho o meu vetor de incógnitas, nesse caso π1, π2 e π3, que seriam a probabilidade de, num futuro muito distante, né, quando h tende a infinito, eu observar sol, eu observar chuva, nublado e eu observar chuva. Essa aqui é a matriz Q, tá? E aqui as restrições associadas ao fato da soma dessas probabilidades ser igual a 1. Aqui o vetor nulo, que está no primeiro conjunto de restrições, e aqui a soma dos π's de ser igual a 1, que é, na verdade, o fato de serem probabilidades aqui. Se forem multiplicados aqui essa matriz, esse vetor por essa matriz, a gente vai ver essas restrições claramente no sistema. Uma vez que eu resolvo esse sistema aqui, tá? Eu tenho que os valores encontrados de πc, né, ou π simplesmente, seriam 0.225, 0.367 e 0.410. O que são esses valores? É a probabilidade no longo prazo de eu observar sol, nublado e chuva em um processo que a cadeia seja a cadeia com essa parametrização. Muito bem, comentando a respeito do processo de estimação, tá? O processo de estimação, ele, como a gente viu ao longo de cursos de inferência, existem vários métodos para fazer a estimação em modelos probabilísticos. Em cadeia de Markov de indexação contínua não é diferente, tem outros métodos. A gente vai trabalhar com um método específico. Então, a ideia é sempre, eu trabalho sempre com uma função amostra, ou seja, uma observação do meu processo. Nesse caso aqui eu estou colocando como sendo, hipoteticamente, alguns estados, não associado aos estados do clima lá, né, mas de maneira geral. E eu tenho a observação desse processo, que é descrito como a gente chama de função amostra do processo. A partir dela, eu construo via probabilidade conjunta e a parametrização, né, usando que o modelo de cadeia de Markov, eu vou ilustrar a função de verossimilhança do meu modelo. A função de verossimilhança, a gente está colocando como sendo uma dimensão, mas aqui é multidimensional. Por quê? Porque esse valor Q aqui ele é uma matriz, né? Então, naturalmente, aqui ele tem um valor para cada matriz. Então, você teria um espaço aqui multidimensional. E ainda considerando que alguns valores dependem, né, nessa matriz Q uns dos outros, né, que é o caso das diagonais dependerem dos valores fora da diagonal. Essa função de verossimilhança vai ter um ponto de máximo, ou seja, existe uma matriz que vai maximizar a verossimilhança do meu modelo. É essa que vai ser a de interesse para a gente, o nosso estimador de máxima verossimilhança, um Q estimado. Aqui eu não vou mostrar a expressão fechada, tá? Mas o pacote Markov Chain tem uma função específica para fazer o ajuste desta cadeia, né? Para obter a matriz Q a partir de uma função amostra. Só para dar um exemplo, tá? Eu vou ilustrar aqui, eu vou pegar a nossa cadeia, tá? Aqui, que a gente propôs nos exemplos anteriores, usando o mesmo raciocínio, tá? Estados sol, nublado e chuva, o exemplo associado ao clima, e a nossa matriz infinitesimal aqui. A partir dela, eu gerei 3 observações, tá? Ou 3 funções amostra, de 3 tamanhos diferentes. Então, é como se eu observasse o processo durante um tempo, 3 tempos diferentes. Então, 3 tempos significa 3 janelas de tempo. A primeira que foi curtinha, então o nosso H, eu estou chamando de H máximo, foi mais ou menos igual a 2. Então, eu observei durante um tempo igual a 2 e observei as transições.
cada uma dessas linhas aqui, ó, em azul e amarelo e em cinza, nas três observações, representam justamente a transição, o momento de permanência em cada um dos estados. Seja sol, nublado e chuva. Então, eu peguei aqui, no primeiro momento, eu observei durante um intervalo 2, então uma amostra pequena. No segundo momento, eu observei durante um intervalo aproximadamente de 27,11, então a janela maior. E o segundo caso, e o terceiro caso, uma janela de 231,9 unidades de tempo aqui, ó. Ou seja, eu fiquei observando durante um período maior. E aqui, né, a gente fez a amostragem. Então, eu usei do próprio pacote do R, da Markov Chain, para fazer essas 3 simulações sob esse modelo. E eu fiz um exercício de fazer a estimação para os 3 dados, os 3 conjuntos de observações que eu tive. O que vai acontecer é que aquela que eu tive uma observação maior em termos de tempo observado do meu processo, vai ter a melhor estimação. Se a gente observar aqui, ó, esses valores vão ser os mais próximos dos valores a serem estimados aqui, ó, 3, menos 3, menos 2,8875, 1,0736 e 2,140. Se a gente comparar com as outras matrizes vão passar muito distante em relação aos valores aqui. Ou seja, é uma conclusão que também é válida aqui nesse tipo de modelo, quanto maior o meu H observado, ou seja, quanto mais tempo eu permanecer observando a minha função amostra do meu processo, melhor vai ser a estimação da minha cadeia. Algumas observações finais, tá? Primeiro, a gente não está trabalhando aqui com algumas propriedades associadas a cadeias e a estados, tá? É possível a gente classificar estados e cadeias de acordo com alguma condição. A gente viu, por exemplo, a questão de irredutibilidade da cadeia. Então, vou deixar como um exercício complementar vocês buscarem sobre essas classificações. Mas, na maioria dos casos, a gente vai ver que situações a gente não precisa classificar elas. Outros métodos de estimação. Então, existem métodos baseados em inferência bayesiana, que também pode ser utilizados, onde a gente admite priores sobre a dinâmica de transição entre os estados. Então, também é só para deixar claro que não é só máxima verossimilhança que é o único caminho para a estimação. E, finalmente, os pacotes computacionais, que vão ser muito úteis para a gente, para que a gente possa, principalmente, fazer os cálculos, né, que muitas vezes são muito onerosos. Então, a gente usa dos pacotes computacionais, em específico o pacote Markov Chain, que trata de cadeias discretas e cadeias contínuas. Só para fechar, então, eu tenho outros modelos para processos estocásticos que são cadeias de Markov de indexação contínua. Tá? Um exemplo são processos de nascimento e morte, o próprio processo de Poisson, ele pode ser visto como uma cadeia de Markov a estado contínuo. Ok, então a gente encerra a nossa videoaula sobre cadeias de Markov a estado contínuo, tá? E a gente se vê numa próxima.